Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Vamos abrir lá? Eu procurando algo para compartilhar com vocês. Deus falou comigo por meio dessa palavra e eu espero que possa ser útil a todos, tá bom? Vamos fazer a leitura e logo após a gente vai buscar o Senhor em oração. Que Ele abençoe esse momento, tá? Então, Lucas capítulo 18, versículo 35. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele declarado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Passagem tremenda, irmãos. Aqui tem muita lição para a gente, viu? Tem muita lição para a gente. Vamos fazer uma oração antes? Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por esse momento. Te agradeço, Senhor, porque apesar das dificuldades, Senhor, as tribulações que nós enfrentamos nesse mundo, o Senhor nos deu a força e as condições para que nós estivéssemos aqui, buscando a Tua presença junto com os irmãos. Nós sabemos, meu Deus, que todos os esforços humanos, sem a Tua bênção, sem o Teu aval, Senhor, são vãos. Por isso te suplicamos, Senhor, abençoe esse momento em nome de Jesus e que a Tua palavra venha nos transformar, nos corrigir, nos fortificar para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Não sou digno de pregar o teu evangelho, mas te agradeço por esse privilégio, porque o Senhor deu essa responsabilidade para nós. Obrigado, Senhor, pela tua graça e tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, é uma passagem muito conhecida. Nós já lemos essa passagem 2 vezes, mas eu parei nessa passagem quando eu vi 2 versículos paralelos que revelam coisas totalmente opostas. Aqui nós conhecemos a história do cego de Jericó, e evidentemente o cego não consegue ver, fisicamente falando, mas ele tinha os sentidos muito apurados, porque ele escutou um murmurinho diferente do comum, né? O clima estava diferente. E ele falou: o que está acontecendo aí? Às vezes, pessoas com todos os sentidos funcionando não tem essa percepção, não tem esse tato. É meio tapada, é meio tapada. Às vezes não vê coisa a um palmo, mesmo com olhos perfeitos, mesmo com ouvidos perfeitos, mesmo com olfato perfeito. Não percebe. Ele sentiu que tinha uma coisa diferente ali. O que está acontecendo? Aí veio o que me chamou a atenção, amados. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. E o versículo 39. E os que iam na frente o repreendiam. Não, desculpa. Anunciaram, versículo 37. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vocês perceberam a diferença? O paradoxo, né? Entre o versículo 37 e o versículo 38, não? Há um paradoxo aqui gritante, gritante. Aquela multidão que estava ali fisicamente do lado de Jesus, o cego perguntou para eles quem estava caminhando com eles, quem estava passando por ali, e eles não testemunharam, sabe por quê? Porque eles falaram: quem está passando aí é Jesus, o Nazareno. Tem ideia do que isso significa?
Tem ideia do que essas pessoas falaram? Aqueles que fisicamente estavam do lado de Jesus? Jesus o Nazareno? Quando a gente estuda lá o Evangelho de João, né? Filipe encontra Natanael e falou: nós encontramos o Messias, encontramos o Cristo prometido de Deus, aquele rei prometido por Deus no Velho Testamento que iria nos salvar. Aí Natanael falou: quem é? Aí ele falou: Jesus o Nazareno. Aí ele falou: Nazaré? Nazareno? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é um lugar esquecido, ignorado, pessoas desfavorecidas, pessoas pobres. Então essa questão de preconceito social, irmãos, não é coisa de agora. Não é coisa de agora. Já existia no passado. Já existia no passado. Uma coisa é você falar que você mora no Morumbi. Outra coisa é você falar que você mora na favela. Eu não estou querendo dizer que na favela não existe traficante. A incidência é muito maior. Não estou querendo dizer que na favela não existe gente desonesta. A incidência pode ser talvez maior. Que existe violência. Sim, porque são lugares geralmente esquecidos. Mas isso não significa que todo mundo que mora na favela é desonesto, é traficante, é violento, que não sabe amar, que não tem a sabedoria, que não tem o que você aprender. Mas porque muitas vezes a gente tem a tendência de generalizar, e as generalizações às vezes são importantes sim, irmão. O que você ia querer que o GPS errasse? Você tivesse andando de carro e o GPS te mandasse para dentro do Morumbi, para dentro de uma favela. A gente não precisa ser alienado. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: nem sempre as generalizações dão conta da complexidade da realidade. E muitas vezes, se você fala que você mora num Vargem Grande, muitas vezes algumas pessoas podem ter até preconceito com você. Falar que você mora na região de Parelheiros não significa também que não exista violência, não exista desonestidade, não exista desrespeito em lugares mais privilegiados, como Morumbi, por exemplo. Jesus, quando veio aqui à Terra, o dono do universo preferiu morar, crescer num lugar de pessoas desprivilegiadas. Mas o que me chama a atenção é que quem é que está passando aí? Jesus o Nazareno. Mas olha o que o cego fala no versículo 39. E os que iam na frente eu repreendi. Desculpa, de novo, versículo 38. Então ele clamou, o cego, ó. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era o testemunho que os que caminhavam com Jesus deveriam dar. O que é filho de Davi, irmão? Era um título messiânico. Tinham vários títulos messiânicos, ou seja, o título que as escrituras deram para se referir apenas àquele rei divino que salvaria a humanidade. E os israelitas, no seu nacionalismo exagerado e equivocado, acreditavam que era apenas um político que iria dominar o mundo físico por meio de violência. Nós sabemos que Deus tem muito mais do que o homem imagina ou pensa. Deus quer nos dar um novo universo, com corpos ressuscitados, uma irmandade em igualdade, não a dominação violenta do povo judeu. Porque antes era o romano, e de repente o povo judeu vai dominar? Não é isso, mas era isso que os judeus queriam. Mas um dos títulos, né, messiânicos que existem nas escrituras é filho do homem. Que antes do profeta Daniel, geralmente significava ser humano. Quando a pessoa fala filho do homem, descendente de Adão, um descendente de Adão, um ser humano. Então nós somos filhos dos homens. Então esse uso da expressão filho dos homens era comum para se falar um ser humano. Mas depois de uma profecia de Daniel, que fala-se que Deus ele viu um assentado próximo ao trono de Deus, como filho do homem, e ele foi dado autoridade para dominar, e o seu reino não terá fim. Depois dessa passagem de Daniel, esse título, filho do homem, se tornou um título messiânico. Ou seja, quando Jesus falava assim, o filho do homem vai para Jerusalém, e lá vão cuspir, vão bater nele, vão crucificar. O que Jesus estava falando? De forma meio que enigmática.
Mas aqueles que conheciam as Escrituras iam entender. Ele estava falando que ele não se envergonhava da sua condição humana, ele era um ser humano, mas quando ele fala filho do homem, ele está falando assim, eu sou aquele rei prometido. Agora, um título um título messiânico e muito mais conhecido, era filho de Davi. Porque quando a gente está estudando lá em 2 Samuel, Deus prometeu que do reino de Davi, da descendência, Deus prometeu para Davi, ele teria um descendente, que o seu reino não teria fim. Então, quando as pessoas falam filho de Davi, ele estava falando Cristo, o rei, os seguidores de Jesus, aqueles que caminhavam fisicamente com Jesus, falaram isso quando o cego perguntou, quem está vindo aí? Eles falaram, é Jesus o Messias, é Jesus o rei prometido, é o filho de Davi? Não. Quem falou é aquele lá que você achava que não era capaz de saber nada, porque não tinha olhos para ler a Bíblia. Os olhos deles não funcionavam para ler a Bíblia. Provavelmente mendigava. Provavelmente ficava ao relento por muitas horas do dia. Muitas horas do dia. Tinha muita desculpa para não conhecer as Escrituras. Tinha muita desculpa para não dar a verdadeira adoração. Porque tem pessoas que, porque tem alguma comorbidade, ou é desfavorecida alguma área da vida, usa dessas comorbidades ou dificuldades como desculpa para não ter compromisso com Deus. Irmãos, no dia do juízo final, para toda desculpa que a gente procurar dar para Deus da nossa infidelidade ou a nossa falta de comprometimento com Ele, Deus vai mostrar um exemplo de uma pessoa que tinha as mesmas dificuldades, ou até piores, e foi muito mais fiel do que a gente. E está aqui um exemplo. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para mim, para você, para de dar desculpa para sua falta de comprometimento com Deus. Para de olhar para suas comorbidades e olhe para a grandeza do Senhor. Aquele cego falou, gritou, não só falou, ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, ele está falando, é o rei, é o Messias, é o Senhor, é aquele prometido por Deus, é aquele que tem o poder, o reino e a glória. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele estava falando tudo isso, irmãos. Tudo isso. Agora para você ver, né? Como é essa questão de julgar. Quem você esperaria que tivesse esse entendimento? Talvez uma pessoa que tivesse teologia, fosse um religioso, uma pessoa que cresceu ali, uma família cristã, mas a glória veio de quem a gente menos esperava. E quão bom quando Deus nos surpreende assim, não é? Porque Deus pega o que não é para envergonhar aquele que é. Os fracos para envergonhar os fortes. Não simplesmente para dar honra ao fraco. Não simplesmente para dar honra àquele que não é. Mas para humilhar os arrogantes e dar glória e honra a Deus. Então, você é fraco, você é limitado, você tem comorbidades, tem dificuldades. Eu não estou falando para você se elogiar por causa disso. São coisas ruins. Mas o poder de Deus pode ser mais glorificado e exaltado por meio da tua vida. Porque você não vai dar glória e honra a si. Você sabe que uma pessoa com tantas dificuldades só vence pelo poder do Senhor. Outra coisa que essa passagem me ensina, amados, que não seja ingênuo e não pense que neste mundo decaído você vai ter facilidade para adorar e buscar a presença do Senhor. Esse homem está fazendo alguma coisa errada? Ele está adorando a Jesus, está clamando ao Senhor, está testificando, está testemunhando o que está escrito, a verdade. E o que a Bíblia fala? Começaram a repreender. Começaram a repreender. Se você for querer servir a Deus, simplesmente quando tudo estiver dando certinho, quando o vento estiver a popa, quando as pessoas ficarem te aplaudindo, sempre te encorajando, irmãos, na grande maioria das vezes, você nunca vai adorar o Senhor. E vai perder sua alma. Você vai perder sua alma. Você não vai conseguir a bênção. Você não vai conseguir a vitória. Imagina se esse cego aqui se intimidasse. Quando as pessoas começaram a repreender, para de pagar mico aí, ó. Para de ficar gritando, para de fazer escândalo aí. Mas o que ele estava falando? Ele estava testemunhando, ele estava falando a verdade. Ele estava falando o que era certo. Muitas vezes você vai se sentir isolado. Muitas vezes você não vai ter o apoio. Ao invés de aquelas pessoas que deviam te ajudar, às vezes vão até te atrapalhar quando você procurar fazer o que é correto.
Não estavam caminhando com Jesus? Não era para eles ficarem felizes com aquilo? Não era para apoiar? Nem sempre. Nem sempre. E a Bíblia, o Novo Testamento, está cheio desses exemplos, irmão. Só não vê quem não quer ou quem é cego espiritualmente. Porque tem muitos que têm olhos para ver, mas não enxergam. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem, não escutam. Porque seus corações estão endurecidos pelos seus pecados, pela sua rebelião, pela sua falta de comprometimento. Lembre-se daqueles amigos lá do homem lá aleijado. Primeiro, o homem não tinha condições de andar. Quando chega a multidão, não tem como passar. Olha a fé, sobe. Vou desmanchar o telhado. Imagina a bronca. Se iam gostar que as pessoas quebrassem sua laje para descer alguém ali. É claro que ia vir dificuldade, ia vir repreensão, mas eles foram lá e desceram. Filhos, quão grande é a vossa fé. Então, quando você vê uma dificuldade, irmão, você vê uma dificuldade, irmã, para você estar aqui, para você buscar a presença de Deus, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas você também tem que entender que você não pode dar algo para Deus que não te custe nada. Você não pode ficar dando o resto. Eu me lembro desse Davi, que na carne era um antecessor de Jesus. Quando Israel estava passando por uma peste, e Deus mostrou um meio para acabar com aquela peste. Ele falou, ó, sacrifica a mim em tal lugar. Ele foi até aquele lugar, mas aquele lugar tinha um dono. Ó, Deus ele falou que eu tenho que construir um altar aqui, oferecer um sacrifício aqui. Seria o terreno onde seria construído o templo de Jerusalém. O dono daquele terreno falou assim, não, meu senhor, não pode pegar tudo para você, eu te dou os bois, tá tudo facilitado para você, não se preocupe, não precisa fazer nada. Sabe o que ele falou? Eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada. Mas quantos adoradores hoje em dia, irmãos, só vão para a igreja, se a igreja ficar dando bolsas ou auxílios e mais coisas, e facilidades, facilidades, se não tiver, não vai. Tem igreja que toma até certas liberdades, até pagar viagem para as pessoas se divertirem, clubes e blá blá blá. E eu vou para essa igreja assim, porque essa igreja aí eu vou ganhar. Com essa eu vou ganhar. Porque não estão procurando adorar a Deus, estão procurando adorar a si mesmos. Querem lugares para que seu ego seja amassageado. Mas a verdadeira adoração, irmãos, vem no deserto. A verdadeira adoração vem quando as coisas não estão indo tão bem. A verdadeira adoração é quando você vê as suas limitações. A verdadeira adoração vem quando vê as dificuldades e mesmo assim você fala assim, está repreendido em nome de Jesus e eu vou porque Ele merece. E eu preciso dEle. Eu necessito dEle. Porque Ele é o Senhor. Eu aprendo com isso. Eu aprendo muito com isso. Versículo 39, os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, vocês têm necessidade nas suas vidas? Vocês estão necessitando de algo? Vocês, por acaso, alguém aqui tem algum problema na sua vida? Hã? Ou não? Não, acho que não, né? Ninguém aqui tem problema, né? Ninguém aqui tem uma dificuldade, ninguém aqui tem uma necessidade assim que não está conseguindo arcar, né? Ninguém. Ele tinha aqui, ó. E para buscar a Deus, que poderia lhe dar, suprir aquela necessidade, ele não encontrou facilidade. Eu tentei, irmão, até que eu tentei. Ele aqui tentou e repreendiam, tentou e repreendiam, mas ele insistia, ele é teimoso. Tem uma teimosia que leva você para o inferno, tem uma teimosia que te leva para o céu. A teimosia que te leva para o inferno é quando você se mantém no seu egoísmo e no pecado. Agora, quando você sabe o que é correto, e mesmo quando você leva a lapada, continua fazendo o que é correto, buscando ao Senhor, mesmo na humilhação, Ele te exalta. Até que, de tanto esse homem levar a golpe, o próprio Senhor chama ele para a sua presença. Vem, traz ele para mim. Em outros evangelhos, eu falo assim, esses que criticavam esse cego, outros evangelhos, eu falo assim, por que você está demorando aí? Jesus está te chamando. Os mesmos que criticavam. E quando o Senhor ordena, irmãos, as contradições acabam.
A Bíblia fala em outros evangelhos que ele joga a capa para o alto e no salto vai até Jesus. Né? Vai aquela prontidão. E versículo 40, então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem, e tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Mas, irmãos, parece, qual é a palavra? Uma redundância, né? Como assim Jesus está perguntando o que ele quer? É cego, mendigando, provavelmente, porque o texto não fala isso. Pode ser que não. É bem provável que uma pessoa desfavorecida às vezes mendigasse. Talvez sim, talvez não. Não é? Como é que o Senhor ainda pergunta, Deus não sabe? Deus não vê? Então por que eu preciso falar? Porque a oração é uma demonstração de humildade diante da santidade do Senhor. Nossas limitações, nossas vulnerabilidades nos dão vergonha. É tanta tristeza que nos causa. E muitas vezes a gente tenta tirar da mente, quanto mais confessar e falar, dá vergonha. Mas quando a gente está diante da santidade de Deus, quando nós estamos orando ao Senhor, a gente tem que ser sincero e saber o que realmente quer e falar com humildade. Quer Deus nos atenda, quer não. Senhor, eu quero disso. Isso me faz sofrer. Isso me magoa, isso me machuca, Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É arrancar o orgulho do nosso coração e nos derramar na presença do Senhor. Eu preciso disso, Senhor. É um ato de humildade. Às vezes você pensa que você não tem. A gente acha que isso é fácil para todo mundo. Mas vai tentar confessar. Vai orar mesmo. Vai orar mesmo e falar com todas as letras para o Senhor a tua vulnerabilidade, para ver. Você vai ver que não é tão fácil assim. Claramente, eu sou assim, eu tenho esse defeito. Isso está prejudicando a minha vida, está atrapalhando a minha caminhada. Eu quero ver. É um desafio para todos nós, não é só para você não, tá, irmão? Nem sempre as pessoas vão entender suas vulnerabilidades. E não fique buscando isso também de ser humanos pecadores como nós, tá bom? Fique buscando isso excessivamente, tá? A Bíblia nos orienta lá em 1 João, se a gente confessa os nossos pecados aos irmãos, eles oram por nós, nós oramos ao Senhor, Ele nos perdoa. Para confessar o pecado é quando você está no erro, vem a confrontação e você não assume que está errado. Então quando é corrigido pela palavra, você tem que confessar, não estou errado, tem que mudar, estou em pecado. Mas abra o seu coração para Deus. Não adianta você ficar procurando homens, achando que os homens vão resolver a sua situação, mas você não abre o seu coração para Deus. É um desespero tanto para ouvir homens que às vezes, né, que não vão te ajudar. Fala da tua necessidade para Deus. O que você quer? O que você precisa agora? Senhor, o que eu preciso é isso, e seja feita a tua vontade. Eu estou nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Versículo 42. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Muitas passagens do Novo Testamento, irmãos, a Bíblia fala, Jesus fala, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Irmãos, Deus, ele tem o poder para curar uma pessoa sem fé? Tem. A gente tem esses exemplos nas Escrituras. Tem exemplos nas Escrituras. Você lembra lá do paralítico, no livro de Atos? Ele pediu esmola. E o apóstolo Pedro falou, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta o nome de Jesus. Ele não estava esperando aquilo. Foi curado sem fé. Tá bom? Eu posso ficar falando para uma pessoa que está passando por alguma comorbidade, alguma dificuldade, mas está perseverante e não foi atendido para que essa pessoa não tem fé? Não posso também isso. Não posso esse outro extremo. Porque o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e a Bíblia não fala que espinho era esse, e ele clamava ao Senhor com fé, e o Senhor falou, não vou tirar. Para você é bom que esse espinho continue. Entendeu? Para quebrar um pouco o seu orgulho, Paulo. Porque Deus, ele nos sonda e nos conhece. Mas também eu não posso negar o fato, irmãos. Eu não posso negar o fato que existe na Bíblia, que eu não posso falar isso da vida dos outros, eu posso falar isso da minha vida. E que cada um faça a sua análise. Tem muitas coisas que não acontecem na nossa vida por falta de fé em Deus. Não digo todas, mas algumas não acontecem na nossa vida por falta de fé, porque muitas vezes Deus, Jesus falou, sua fé te salvou.
Tua fé te salvou. Tua fé te salvou, isso significa que muitas coisas Deus condicionou ser a nossa confiança que tem nele. É como águas de um reservatório. Se você vai com um balde, você vai trazer um balde de água. Se você vai com aquele copinho de xarope, você vai trazer aquele copinho de xarope. O poder de Deus está aí. Tenha a vontade dele. Mas você tem que ter a sua fé. A fé te salvou. Agora, para encerrar, irmãos, essa mensagem, essa pregação. Está entendendo quantas lições esse texto me dá, irmãos? É muito poder, é muita sabedoria, irmãos. Deus fala ao nosso coração por sua palavra. É ou não é? Deus fala com a gente, irmãos. A última, claro que tem mais coisa aqui, mas a última coisa que Deus me fala aqui, nessa passagem, pelo menos neste dia, nessa oportunidade, no dia que se chama hoje, imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Olha só, ele buscou a Deus quando precisava, mas quando Deus atendeu, ele continuou a seguir. Tem gente que é ingrata. Tem gente que é ingrata, irmãos. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser ingrato também. A pessoa quer ter um filho, aí não consegue, aí Deus dá o filho. Aí depois que vem as dificuldades próprias de criar um filho, porque tudo na vida tem um preço, aí abandona o Senhor. Cadê a gratidão? Esse homem conseguiu que saiu glorificando a Deus. Do lado de Jesus. A pessoa pede um emprego, está desempregado, aí arruma um emprego. Aí vem as dificuldades para o emprego, porque você vai conviver com gente. Gente não vai conviver com nenhum anjo, mas também não vai conviver com nenhum demônio. Vai ter pessoas que vão... são problemáticas. Entendeu? Tem pessoas que são problemáticas. Eu acho que alguém vai falar, não, você não sabe, irmão, aquele lá é um demônio mesmo, mano. Entendeu? Existem pessoas problemáticas, assim. Mas isso aí é todo lugar, irmão. Daqui a pouco não está mais dando glória a Deus, já está reclamando do serviço, aí começa a sabotar o próprio emprego, depois não aparece mais. E nem aparece na igreja. Cadê? Eu quero ter. Já vi. Entendeu? Só que é um namorado, uma namorada. Quero casar. Né? Aí arruma o namorado. Aí some. Não se casa, ou quando se casa nem aparece. Né? O que é isso? O que é isso? Ingratidão, irmãos. Seja grato às coisas que Deus te deu. E pode saber, toda a bênção do Senhor também exige uma responsabilidade. Tudo tem um preço. Mas seja grato ao Senhor. Clame, peça, mas quando o Senhor te atender, seja fiel. Não tenha memória curta. Esse homem era cego, mas sabia ver. Ele percebia. Ele tinha uma visão espiritual. Talvez você não seja... Eu acredito que aqui não tem nenhum cego. Deixa eu ver aqui se eu não estou errando. Cego mesmo, totalmente cego aqui, não. Talvez teria. Porque Jesus é para todos. É para o que está paralítico hoje. É para o que está cego hoje. É porque está enfrentando alguma comorbidade hoje. É para aquele que está numa cadeira de roda hoje. Uma muleta. Porque quando Jesus voltar, isso não vai ser problema. Todos os corpos vão ser ressuscitados e não vai ter nenhum defeitinho, irmãos. Nenhum defeitinho. Nenhuma comorbidade. Entendeu? Minha pele vai estar lisa como de um bebê. Todo mundo vai estar uma bênção. Mas para cegueira espiritual, irmãos, se você terminar os seus dias cego espiritualmente, aí de nós. Então a gente tem que clamar sempre ao Senhor, meu Deus, não permita que eu perca a minha visão espiritual, não permita que eu perca o amor ao Senhor, não permita que Satanás me engane, Senhor, que eu não caia nas armadilhas do inimigo, que eu me mantenha firme ao teu alcance, Senhor, sempre, 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 sempre. Porque nessa vida, né, amados? Quantas vezes você não se sentiu criança? Quantas vezes você não sabia o que fazer? Não sabia como dar o próximo passo? Perplexo? Você não estava enxergando. Senhor, eu quero ver. Eu quero saber o que é correto. Eu quero saber o que é certo. E quando Deus abrir seus olhos e você vê o caminho, siga nesse caminho. O único que conduz à vida eterna. Jesus, o filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amados.